E hoje, dia de batermos um papo aqui, porque dia 18 de janeiro a gente comemora o dia do riso. Então vamos bater um papo com a artista Marisa Riso sobre tudo isso que envolve a palhaçaria, né? O sorrir, o rir. Eu adoro que o sobrenome já é, né? É verdade, já tem o riso, né? Já tem. Então já diz muito do que é o tema do dia. Com certeza. E a galera pode participar aqui, Gui? Deve participar. Aliás, muita gente já participando, mandando o nome completo. Então, você também, cabeçudo, não perde tempo não. Manda pra cá, 14-98232-9494. Manda o seu nome completo, pode deixar também aqui uma pergunta ou então fazer algum relato em relação ao dia do riso, né? Pode Se você é uma pessoa que ri fácil, né? Claro. Manda aí alguma coisa que esteja atrelada diretamente ao tema do dia. E aí você vai ter a chance de concorrer com peso 2 para o sorteio que vai rolar no final do programa de hoje. Lá do Gastrobar, um voucher no valor de R$150. R$150 para você curtir, hein? Lá no Gastro, o bar do Rick. É isso. Bora lá. Marisa, para começar então, quantos anos de estrada você já tem na arte da palhaçaria? Fala pra gente. Vou começar com o meu jingle. Eu sempre começo com um jingle. O raio, o sol suspende a lua. Olha a palhaça no meio da rua. E a palhaça o que é? O que ela quiser. Aê! Muito bom! Arrasou! Olha, eu tô nessa estrada da palhaçaria há um tempo, assim. Eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo em 2007. 2007, faz tempo, né? Tem um tempinho de voo aí já. Que Daqui bacana. a pouquinho, 2 décadas no ano que vem. 2 décadas. Vai para 2 décadas no ano que vem. É que tá começando 2026 ainda, né? A gente tá querendo acelerar para 2027, não, mas quase 2 décadas, vai. Quase 2 décadas. E você tava falando pra gente que você não é de Bauru, né? Não, eu gosto de cidade com B, né? Eu nasci em Brasília, morei um tempão em BH, que foi onde eu comecei, né? Dei os meus primeiros passos ali de palhaça. Aí eu fiquei fora do Brasil um tempo, fui morar em Bruxelas, na Bélgica, com B também. Também, B. Voltei e fui morar lá em Barão Geraldo, que é um distrito, né, de Campinas. Eu tô forçando um pouquinho a barra. E agora Bauru. Olha só. Mas até que quando veio ela... pra Bauru? O que veio fazer em Bauru? O que te trouxe pra cá? Ai, gente, eu vim trabalhar. Mas assim, do nada, Bauru. O mundo veio trazendo. O mundo veio trazendo, assim, porque lá em Barão é uma grande referência, né? No teatro, nas artes cênicas, por causa do Lume Teatro, que é um núcleo de pesquisa interdisciplinar lá da Unicamp. E é bastante referenciado, assim, tanto nas artes cênicas quanto no âmbito da palhaçaria. Então tem vários cursos, pesquisas e tudo. E aí lá você balança uma árvore e cai, né? Um monte de artista, palhaço. Aí é bom, pô. E eu tava com dificuldade de achar trabalho lá. E eu tava com meu pequeno também, né? O Gael nasceu em 2016 e eu voltei, era 2015. Então assim, voltei, veio Gael. E aí nasci mãe, né? E aí veio todos os desafios, né? Dessa nova vida aqui no Brasil de volta, né? Sendo mãe, tudo. Então eu fui procurando trabalho e foi aqui onde eu encontrei, assim, uma base, né? E desde então... Estamos aí, né? Bacana. Mas Bauru é uma cidade... Bom, eu sou suspeito pra falar, né? Apesar de todos os problemas, mas Bauru é uma cidade que eu gosto muito. Né? Eu acho que Bauru acolhe, assim. Né? E é bom porque aqui dá várias conexões, né? Não é tão longe, mas é perto Centro de São do Paulo, estado, né? Tem Campinas e tudo. E São Paulo, ela tem uma política, assim, de editais culturais, assim, boa, assim, né? Que dá bastante oportunidade, né? Você tem agora as PNABs, né? Que são os programas nacionais da Aldir Blanc. E tem os PROACs também, né? Que são os editais mais do estado, né? E aqui no município também. Aí dá pra pegar bastante coisa, né? São Paulo, região, estado, né? E aí o incentivo à cultura, ele fica assim, podia ser maior, a gente sempre tenta, né? Mas, assim, tem bastante oportunidade aqui em São Paulo. Legal. Ô Marisa, em que momento da sua vida você percebeu que a arte do riso, né, poderia virar de fato uma profissão, uma carreira? Ai, foi muito... Eu até hoje eu não sei responder, assim, se fui eu que fui até a palhaçaria ou se a palhaçaria que veio até mim. Foi um lugar, assim, quando eu fiz o curso, eu fiz um curso profissionalizante lá em Belo Horizonte, que é o Cefart.
de teatro. E no último ano, a gente tem 3 anos de formação, a gente estuda, né? Interpretação, improvisação e tal. E no último ano você tem 2 processos criativos, 2 montagens de 2 espetáculos. E pro primeiro espetáculo, eram 15 pessoas na turma, a turma toda escolheu a palhaçaria. E aí a gente falou assim, não, tá, beleza. Então a gente foi correr atrás de curso, foi fazer oficina, foi lá atrás desse universo, assim, né? Leu livro, viu vídeo, filme. Aprofundou. Fomos conhecer um monte de palhaço, né? Mais na área do circo, assim. E aí eu dei uma aproximada maior com esse universo, mas não imaginava nunca na minha vida que eu ia trabalhar como palhaço, assim. Que eu ia falar assim, eu chego no médico, né? O pessoal pergunta assim, profissão. Trabalha com o quê? Aí eu falo, eu sou palhaça. Aí o pessoal fala, oi? Repete? Como assim? No circo? Aí até eu explicar, né? Às vezes o próprio médico ou a médica fala assim pra mim, mas como é que é? Como funciona isso aí? E aí, assim, foi vindo assim, de forma muito orgânica, né? Então, quando eu comecei a fazer, eu fiz uma oficina que me marcou bastante em 2007, que foi com a Sue Morrison, que é uma pedagoga canadense. Ela mistura algumas técnicas lá da Europa com vivências dos povos originários, né, da América do Norte. Então é algo assim meio muito diferente, assim, muito novo, era muito novo tudo pra mim. Eu tava começando ali na palhaçaria e na época lá em Belo Horizonte era dentro de um festival e tinham muitas pessoas com muita experiência dentro da oficina. Eu era a única que estava dando os meus primeiros passinhos lá, palhacinha bebê, né? Tava engatinhando. E aí o pessoal foi vendo e como que eu tava na oficina, e aí eles começaram a me chamar. Perguntaram assim, você tem um número? Eu falava, tenho. Tinha nada, né? Você tem uma cena? Tenho. Claro que tem. E aí eles estavam organizando a Semana Interplanetária de Palhaços. O coletivo de palhaços lá de BH estava fazendo a 4ª Semana Interplanetária de Palhaços, que foi em 2008. E aí eles perguntaram pra mim, você não quer apresentar, não quer fazer parte e tal? Eu falei, quero. Então eu fui apresentar num cabaré. Caramba. Um número que eu tinha experimentado uma vez. Na rua. E deu bom. E funcionou. Mas na verdade, o número, ele foi muito assim. Eu chamava uma pessoa da plateia, eu fazia um piquenique e chamava uma pessoa da plateia e oferecia um macarrão. E eu cortava o macarrão, assim, tal, não sei o quê. Só que nesse dia do cabaré, eu escolhi uma pessoa que me abandonou. Me abandonou em cena. Mas sabe que foi bom pra mim isso, porque eu fiquei brava. Eu fiquei muito brava. Como palhaça, né? Meu palhaço ficou bravíssima, sem... Eu dei aquela estourada e aí o pessoal riu. Porque é isso, né? Sim, no final. O riso é isso, a gente reconhecer a nossa humanidade, né? Bacana isso. E aí o pessoal falou, nossa, que legal. Lá é diferente, né? Que legal, muito bom e tal, vou te chamar pra trabalhar. E o pessoal começou a me chamar pra fazer os eventos, né, do coletivo de palhaços. E eu comecei a sentir uma liberdade que eu não sentia como atriz, né? E um prazer de estar ali jogando numa liberdade, assim, não sei, era uma sensação assim, até hoje eu sinto, não é a mesma coisa, né, como no começo, mas assim, é um negocinho, assim. Mexe com você, né? É uma coisa que mexe. Então dá uma alegria, uma felicidade, assim, toda vez que eu vou apresentar eu gosto muito, assim. Aí quando você vê a outra pessoa rindo também, né, do que você tá fazendo, deve dar também mais vontade de fazer, né? E é mais... Passar alegria. É uma alegria e é um pretexto pro encontro. Você vai de encontro com as pessoas e aí você consegue transformar as pessoas. Elas saem transformadas depois de ter visto você, de ter encontrado com você. Isso é mágico, assim. Com certeza. E Marisa, várias pessoas aí também gostariam de viver de arte. A gente sabe que no Brasil, né, não é fácil, nem sempre conseguem. Você tem alguma dica por onde começar para essas pessoas? Por onde começar? Ai, caramba. Você acha que cada um tem uma história? Eu sinto que é assim, que se perdeu muito
esse hábito de ir atrás das pessoas que trabalham com isso, mesmo que não seja da mesma área. Por exemplo, alguém das artes cênicas, que você admira, vai lá, troca uma ideia, vai em festival, assiste, vai nos eventos culturais, procura saber das políticas públicas, procura saber dos incentivos. Muitas vezes os pequenos eventos, eles acontecem assim, você indo, conhecendo. Aí você fala, olha, eu tenho um trabalho assim, assim, assado, será que não dá pra gente fazer uma pergunta, uma troca? Porque começa muito, no começo, começa assim, até as pessoas te conhecerem. Mesmo assim, eu tendo uma trajetória grande, eu chegando em Bauru, eu precisei fazer isso. Começar de novo. Volta ao zero praticamente, assim, né? Até estabelecer o seu nome, fazer o pessoal te conhecer. Parcerias, até o pessoal entender também, né? Eu tenho uma linguagem muito específica, que é a palhaçaria, né? E que abrange muita coisa, né? Eu trabalho com 0 até 99 anos, né? Eu tenho prática para bebês, crianças, adultos e velhinhos. Então, bacana. assim, né? Pessoas idosas. Então, assim, vai muito, assim, a dica que eu dou é essa, assim, é ir atrás de conhecimento mesmo e de troca com os artistas, assim, porque é assim que a gente vai chegando, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente sabe. Ô Marisa, você trabalha há mais de 15 anos, então, com vivências, oficinas, né, na chamada pedagogia do prazer. O que esse conceito significa na prática? Gente, prazer. É isso. O próprio nome já mata, então, aqui o próprio nome, porque assim, quando a gente vai na escola, quando a gente vai aprender alguma coisa, é muito a pedagogia do sofrimento, né? Da punição, né? As pessoas vão ali e a vida já é tão dura. É verdade. Né? Então, assim, tem uma influência do pessoal lá do Bataclan, que é de Toulouse, lá da França. Eles que começaram com essa proposta da pedagogia do prazer, mas ela já existia, porque dentro da vamos falar assim, da formação, entre aspas, né? Dentro das oficinas, das vivências, o que se vivenciava muito era uma pedagogia do sofrimento, onde você tinha uma pessoa que representava um poder e constrangia as outras. Então, a palhaçaria passou por muito tempo, ainda tem muita gente que propõe oficinas e vivências nesse sentido, né? Que é você jogar com o seu ridículo, porque a pessoa vai te pressionando ali, né? A pessoa que está conduzindo ali a vivência, a oficina ou curso, ela vai te pressionando e aí você vai jogando, é tudo um jogo. Você entender que é um jogo demora, porque leva pro lado pessoal e tal. Sim. Então, o meu objetivo é sentir prazer. No momento em que você tá ali, né, fazendo o que você tem vontade de fazer, né, tendo prazer, a pessoa que está te assistindo vai ter. Também vai ter. Consequentemente, assim, né? Marisa, ser palhaça ainda quebra aí muitos estereótipos, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou como mulher na sua carreira? Tiveram alguns? Muitos. Eu imagino. Muitos, né? O que eu escuto, né? Quando eu falo... Tava brincando essa coisa do médico, né? Quando a gente fala assim, eu sou palhaça, né? A pessoa fala o quê? Eu escuto muitos comentários do tipo assim, nossa, mas você nem parece palhaça. Caramba, mas... Eu falei assim, mas como é que você O que parece? Me explica, como que faz pra parecer palhaço? Você é muito sério e tal. E às vezes na vida é isso, né? Porque a gente, ser humano, é pintado com muitas emoções, né? E na palhaçaria também, assim. E é um desafio constante, né? Trazer esse universo da palhaçaria pra vida e vice-versa, assim, né? Então, eu já tive muitos problemas, assim, por questão de ser mulher, de provocar o riso, né? De ter essa resistência. Das pessoas confiarem no meu trabalho, principalmente com relação à vivência também, assim, né? De conduzir vivências e oficinas com relação à palhaçaria. Então, muita gente questionando, né? Um questionamento que às vezes não acontece com os homens, né? Por pessoas que se identificam como homens. Então, assim, tem essas barreiras que de são mostrar barreiras... que você é boa, é uma boa profissional, né? E
ter que mostrar mais do que um homem teria que mostrar, né? Exato, assim, tem barreiras assim que são construções sociais, sim, né? Sim. Que aos poucos a gente está aí conquistando, né? O lugar ao sol. Com certeza. A duras penas, mas é isso, né? É também dialogar com esse possível, com essa questão. Eu tenho muitos privilégios, né? Porque eu sou uma pessoa branca, né? Então eu venho de uma família de classe média, então assim, eu tive muitos privilégios, muitos acessos, eu pude fazer muitos cursos, sim, né? Tive essa formação, então assim, dentro do meu contexto eu ainda tenho bastante privilégio, assim, mas se você olha para essa questão da esfera do ser mulher hoje, ainda tem muita barreira, né? Entendo. Para a provocação do riso, como espetáculo, né? No espetáculo eu tenho um solo de 90 minutos. Caramba, bastante tempo. Nossa. Que chama A Saga, uma aventura de palhaça, que eu passo por pela jornada da heroína mesmo ali, né? Pela rejeição do que é ser mulher, né? Pela assumir o que é essa masculinidade, de ter esses conflitos, assim, né? E de perceber esse lugar e essa vulnerabilidade que tem, né? Não só do ser mulher, mas como ser mãe, né? Artista solo, autônoma. E por aí vai. E por aí vai. O Christopher. Fala, Christopher Oliveira, né? Em relação ao tema de hoje, eu particularmente gosto muito de humor, de shows, stand-up. Como diz aquela frase, rir é o melhor remédio. Mas por outro lado, eu acho que hoje o mundo está muito chato, pois qualquer humor ou piada pode virar motivo de processo, cancelamento e boicote. Tenho saudades de humores antigos. E aí ele até cita aqui o Cacete Planeta, né? Quem mais está por aqui? O Rodolfo Spirandelli, né? Fala, Rodolfo. Cresci rindo com os Trapalhões, Praça é Nossa, enfim, muitas piadas daquela época. Se um artista usar hoje, o mesmo será cancelado, rotulado como homofóbico e tantos outros rótulos. Acredito que está mais difícil fazer rir hoje. Então, queria perguntar para, né, nossa convidada hoje, a Marisa, justamente como ela prepara essas apresentações com essa questão de cancelamento, tendo que ter esse cuidado e até certo ponto, né, censurar a liberdade de expressão. Então, eu recebi muitas, né? Nós recebemos aqui muitas mensagens nessa linha, tá aqui, antes era melhor, que hoje antes tinha isso, tinha aquilo, agora tá chato. 94,5% dos ouvintes acham o mundo chato hoje em dia. Fala pra gente, então. O mundo é chato mesmo, tá chato. Tá chato, tem que rir mais, assim, brincar mais. Esse é o grande desafio, né? Que é o lidar com as possibilidades e a realidade que se apresenta com cada época. Né? Então, assim, cada época ela dialoga com a sociedade, a construção social de cada pessoa, né? Que está ali como tanto individual como coletivo. E assim, o riso é exatamente essa quebra de paradigma, né? Assim, eu consigo falar mais um pouco mais da palhaçaria, né? Do que do stand-up ou dos programas assim de humor. E ela tá na contramão. Enquanto todo mundo tá tentando andar ali na vertical, a palhaçaria vem o quê? Mostrar a queda, né? Mas... O ridículo, mas o riso, ele tem um contrato social. É um jogo. Porque as pessoas falam pra mim, transgrida, pode transgredir, mas até um certo limite. Porque quando começa a quebrar, já perde a graça, as pessoas já começam a sentir um desconforto. A gente tem esse papel do desconforto, de gerar, né? Eu falei até da Rafaela Azevedo, né? Que faz o King Kong Fran, que é uma pessoa assim que tá bem famosa agora, né? Ela faz um contraponto, assim, ela traz essa questão das mulheridades, né? Dos feminismos e do feminino com grande proporção de inversão de papéis, né? Tudo que a gente sofre, ela faz os caras sofrerem. Tá, entendo. Inverte bem. Inverte os papéis. E aí, assim, é nesse lugar de como que a gente consegue construir essa vulnerabilidade, jogar com essa vulnerabilidade que cada pessoa vive
dentro do seu papel social, né, trazer isso para o riso, que aí, para certas pessoas, é até uma forma de cura, de transformação daquela situação, né? Por exemplo, ela sofreu um abuso, então ela consegue transformar isso, não que isso vai curar, né? Assim, mas consegue transformar isso para a vida dela e para outras pessoas que assistem isso também, que estão em contato com isso também. Então acaba que a gente perde essa possibilidade de trazer esse humor assim mais grosso, vou falar assim, né? Ou que é correspondente a uma outra época, como os Trapalhões, por exemplo. Se a gente coloca ali, realmente tem cenas e piadas que não cabem mais hoje em dia, não teria nenhuma possibilidade. Não, porque não conversa mais. Não conversa mais com as pessoas que estão aqui, né? E convivendo, e que tem um trato social que é completamente diferente, né? Então, assim, o desafio é esse, né? De trazer essa outra possibilidade de você ir por um outro viés, né? De trazer o viés do prazer, do risível, de outras situações. Então, muitas vezes, o que eu procuro fazer, assim, é trazer situações que são muito minhas mesmo, individuais, e que refletem no coletivo, e que são dificuldades, assim, né? Tem uma frase que eu falo no espetáculo, que é da Marielle Franco, né? Você já teve dificuldade de fazer alguma coisa pelo simples fato de ser mulher? A maioria das pessoas, das mulheres, fazem assim. Só pelo simples fato de ser mulher, você já teve uma dificuldade ali de fazer alguma coisa. A maior parte se identifica já. Você não consegue andar na rua, você não consegue... Ainda a gente não tem uma igualdade salarial, infelizmente. A gente ainda tem muitas questões aí, né? Então, assim, jogar com isso, jogar com as dificuldades... E também com os prazeres, né? Com que às vezes é proibido pra gente, ou como é visto como tabu, e a gente brinca com isso de uma forma divertida, é um outro caminho, né? É isso, é uma inteligência da comicidade, né, também. É verdade. Marisa, como é manter a criatividade depois de tantos anos aí de carreira? Como que você faz pra essa criatividade não morrer, não parar? Boa pergunta. Eu sinto que eu sou uma pessoa muito sonhadora, inquieta. Então, assim, é isso. Eu passo por uma situação e falo, puxa, queria transformar esse... isso podia ser uma cena. Tipo, teve um negócio de burocracia, de papel. Era tanto papel, era tanta coisa que eu falei assim, gente, eu vou transformar isso numa cena. Aí eu vou colando um monte de post-it, assim. Na época da pandemia, eu fiz uma cena que chama 70%, que é uma garçonete ela é meio neurótica, assim. Adora limpeza. Aí ela chega, limpa tudo e tal, se arruma tudo. Ela é meio... Conheço algumas pessoas assim. Sistemática, assim. Não fala quem é, Guilherme. Ali e tal. Aí ela tira o alquinho, 70%, limpa. E a hora que ela vê, ela fala, 70%? Não! Aí ela guarda e tira um outro. Tá escrito o quê? 100%. 100%. Aí ela começa a limpar e cá! Borrifa na boca, assim. Tá? Caramba! Vai na boca. Aí ela gosta. Aí vai... Aí abre, derrama nela mesma, enlouquece, faz uma striptease, vira outra coisa. Vira outra coisa com álcool. E aí é isso. É brincar com o que está sendo apresentado, né? Com coisas assim, mesmo do cotidiano, de coisas que acontecem com você, de alguém próximo também? Também, às vezes tem umas situações que eu falo assim, nossa, puxa, eu não sei que foi outra situação. Outro dia eu falei assim, cara, isso dava pra ser uma cena de palhaço, assim. Então. Total. Aí assim você vai enriquecendo, né, o seu... Reforçando o repertório. Reforçando o repertório, é isso. Cada vez mais. Bacana. Deixa eu aproveitar então e encaixar mais uma aqui. O que te motiva a continuar pesquisando, estudando e criando, mesmo depois de tanta experiência acumulada? Eu acho que é isso, o encontro com o público cada vez é diferente. Assim, e também nas oficinas é muito gostoso. Quando eu vou de encontro, assim, de todas as idades, né? Com as crianças pequenas é de um jeito. Legal. Com as pessoas adultas é outro, assim. E aí muitas vezes eu consigo, às vezes, ter essa parte, onde eu faço uma parte que chama partilha. Com as pessoas adultas, né? Que é
uma dinâmica que eu aprendi com os povos originários, os bororós. Eles se reúnem e vão falando ali das impressões e tudo. Aí se alguém tá de acordo, fala um rou. É meio que... É uma dinâmica bem interessante, assim, de você falar e escutar. E aí nessa hora eu consigo ter um feedback ali de como que as pessoas estão se sentindo, de como foi para elas, assim. Eu fiz 5 encontros agora em novembro, lá na USP, né, de palhaçaria. E foi ótimo, agradeço o Chico demais a abertura que ele deu para mim lá, né, através do TUSP. E aí eu entrei lá, tinham 27 inscrições e aí ficaram 15 pessoas. E essas 15 pessoas foram dando retornos, assim, cada vez que a gente encontrava. E eu falava, gente, é muito transformador, assim. Tinha gente de 17 anos e gente mais velha que eu, assim, né? Eu tenho 43 e tinha gente mais velha que eu, assim, dando outros retornos, assim, outras coisas. Várias gerações, né? Então isso me motiva demais, assim, a querer continuar, a não parar. Às vezes dá uma baixa. E acontece uma coisa, assim. Acontece uma coisa. Eu falo que acontece uma coisa. Acontecem coisas extraordinárias comigo, assim. Tipo, eu ganhei meu nome de palhaço, foi algo assim, ó, pá! Né? Qual é o seu nome de palhaço? Floriza. Floriza. Nossa, é o nome da avó da minha mãe. Ah, é? Floriza. Gente, primeira vez que eu conheço alguém que conhece uma pessoa que chamava Floriza. Floriza. Olha, é o nome chique. da avó da minha mãe. Eu tava no festival lá em BH, numa invasão. Nossa. O pessoal chamava de invasão de palhaços e todos os outros. Aí eles botavam todo mundo dentro do ônibus e levavam para os pontos turísticos lá de BH, né? E aí eu não sei se vocês conhecem Belo Horizonte, mas tem a Feira Hippie lá, que é na avenida principal, que fica na frente do Parque Municipal. E era antes uma da feira pandemia, grande, né? 2007, né? Uma barraquinha colada na outra, lotado de gente, domingo de manhã, assim, né? Aquele monte de gente. E a gente lá, e eu lá, super interagindo com as pessoas e tal. Chegou uma hora, o pessoal falou assim, vamos pra dentro do parque, porque tava muito lotado, não tava dando pra fazer muita coisa, e era isso, né? Vamos pra dentro do parque, vamos lá. E dentro do parque tem um monte de pracinha. Eu tava lá, no meio da praça, que é no meio do parque, que é no meio da avenida, que é no meio da cidade, lá no meio. E aí chegaram 2 molequinhos, um grandão e um pequenininho. Aí o grandão perguntou assim pra mim, como é que você chama? Aí eu ia responder Marisa, mas aí não deu nem tempo de eu pegar o ar. Aí o pequenininho falou assim, você esqueceu? Aí falou um monte de palavrão. O nome dela, é Floriza. Aí o grandão falou um monte de palavrão também. Nu, é mesmo? Como é que eu pude esquecer Floriza? Aí os dois se olharam, saíram correndo. Aí você falou, tá aí meu nome. Aí eu olhei assim, eu falei, ganhei o nome. Aí chegou a Benedita Jacarandá, né, que tava organizando lá a invasão, falou assim, e aí? Aí eu falei, Floriza. E aí, Floriza, vambora? Eu falei, vambora. E aí, foi assim, eu criei um número. Eu tenho uma cena, eu começo o espetáculo girou com essa cena, né, de como que eu ganhei meu nome de palhaça. Tem vários outros também, né? Floriza, a Saga, enfim, Prema, tem um monte, né? Mas esse é o primeiro, assim, e eu ganhei de uma espontaneidade que eu falei assim, gente, né? E de uma criança bacana, né? 2 crianças apareceram, sim. Batizaram e foram embora, saíram correndo. Foram lá só pra dar um nome pra palhaço. Tá vendo? Ô, Marisa, você tava falando, né, dessas oficinas de preparação, porque o riso costuma ser visto como algo leve, né? Tranquilo, tá? KKK. Mas e o preparo? Que ninguém, assim, vê. O que você nos diz da palhaçaria? Esse trabalho por trás. É muito. Também é leve? Muita coisa, não é leve, não. Né? E olha, muita gente pensa, né, na leveza e tudo, mas sempre tem o dia da oficina da palhaçaria, que é o dia do choro. Caramba! Porque é uma fronteira. Você já riu tanto que você chorou? Já. Ou já chorou tanto que você começou a rir? Sim. Porque a fronteira é muito fina entre o riso e o choro. E num lugar que você não podia rir, você riu? Exato. Não é? Porque, assim, é uma fronteira muito tênue e são situações, assim, de uma vulnerabilidade, de uma coisa, assim, né, com relação à vivência mesmo, ao mundo. Você fala assim, opa,
Comecei a rir, tô rindo tanto que eu comecei a chorar. Eu tô chorando, aí eu vou rindo. Então, né? E esse preparo, quando eu vou pensar num espetáculo, assim, por exemplo, a saga demorou 9 meses, foi um tempo de uma gestação ali, e foi durante a pandemia, então foi o primeiro processo criativo que eu fiz online, né? A direção artística é da Felícia de Castro, lá da Bahia, sigam, vale a pena, gente, é uma mulher, assim, de um trabalho maravilhoso, artístico, palhaça, enfim, conduz vivências também maravilhosas. E era a primeira vez que eu estava fazendo online, assim, então demorou 9 meses, então é uma coisa assim, e o processo ele não acaba, o espetáculo ele mudou muito, desde que ele estreou em 2021 até agora. Eu fiz uma circulação pelo PROAC em 2023, e em 2024 eu fiz o Sesc Pulsar. O espetáculo é outro, porque à medida que eu vou encontrando com o público, a linha da narrativa é a mesma, mas assim, à medida que eu vou encontrando as necessidades, as minhas vão aparecendo, e com o encontro com o público também. Assim, porque eu vou conseguindo chegar mais perto, antes não podia, por causa da pandemia, essa coisa do contato, né? Então, e aí as oficinas é isso também, eu trago coisas que funcionam pra mim. Eu falo muito para as pessoas, eu falo assim, ó, vai ser uma degustação, tá, gente? Mas é de coisas que eu gosto de fazer e que funcionam pra mim, fazem sentido pra mim. Se faz sentido pra você, pega e leva pra vida, faz o que você quiser. Mas isso aqui eu gosto muito, então é como se fosse um presente mesmo que eu tô ali oferecendo para as pessoas, porque são coisas que eu gosto muito mesmo. Os exercícios que eu trago nas oficinas são coisas que eu amo fazer, e é ótimo porque, assim, como eu sou uma artista autônoma e eu tô assim com 3 solos, gente, me chamem, por favor. Eu tô cansada de trabalhar sozinha, já chega. Cansa, é bom, mas cansa, né? E, então, assim, eu aproveito que eu tô em coletiva, falo assim, gente, vamos fazer junto. Vamos fazer todo mundo junto. É ótimo, assim. Tá em coletivo, tá em bastante gente, é gostoso, né? É isso aí. Legal. Fazer mais uma pra fechar o bloco? Vai, bora lá. Vamos lá. Marisa, você já passou por experiências internacionais, né? Bem importantes. O que essas vivências fora do Brasil, elas acrescentaram na sua visão profissional? Ai, Paris Getêmico, sorvete de creme, gente. Olha, eu comi o pão que o diabo amassou. Sério? Porque eu vim de uma experiência aqui de fazer muita rua. Muita. E aqui no Brasil é isso, clima tropical. A gente tá acostumada a ficar na rua, a se tocar, a vestir coisa curta. Lá são 8 meses de inverno. Caramba! É muita coisa, assim, as pessoas não estão acostumadas. Elas no metrô, gente, é um troço. Elas não sabem, não é que não sabem, mas é um outro tipo de organização, é diferente daqui, né? Até o céu, a cor é diferente. É diferente. Né? Então, assim, quando eu fui pra lá, eu fui com uma ideia. Eu romantizei bastante, assim, essa questão da apresentação. E aí teve que moldar no meio do caminho. Eu fui na tora, assim, fui apresentando na tora e tudo. E aí eu apresentava numa rua onde tem que pegar uma permissão da prefeitura lá em Bruxelas para você apresentar. E aí tinha muita gente que fazia estátua viva. E tinha um cara que levava um cachorrinho que deitava a cabecinha assim num banquinho e usava óculos escuros. Esse cachorrinho ficava do meu lado. Ele ganhava muito mais. O baldinho dele de moeda ficava cheio. E eu ficava só olhando assim. Eu falava, ai, gente, o seu cachorrinho. O Toby levando toda a grana. Levava, porque é isso, é fofinho, não faz nada, só tá ali com óculos. Às vezes ele ficava assim, né? Tremendo por causa do frio. Ai, que dó. Aí ele começou a botar o aquecedorzinho do lado, enfim, aí o pessoal parava pra tirar foto, e posso falar, eu não sei vocês, mas eu, em dias cinzas, vamos dizer assim, dias nublados, eu fico mais bad. Você não tá naquele, que alegria, né? Eu acho que o sol dá aí mesmo, viu, Carol? sei lá, uma energizada diferente. E as pessoas não paravam, assim, como aqui no Brasil, as pessoas param pra ver e tal. Não.
o pessoal não para, só passa. Então, assim, tinha que ser coisas rápidas. Muita gente tocando música, muita gente só fazendo estátua humana, ou fazendo uma coisa assim muito... Tipo, rapidão, sabe, assim. Então, né, eu tomei chulapada na cara, falei assim, ai, tá bom, né, então, e o que, então, que é? Então, eu fui atrás, falei assim, então, vamos ver o que é, fui atrás, fiz curso, fui conversar com a galera que fazia rua, fui conhecendo os grupos, né, aí eu morei um tempo em Montpellier também e fiz uma residência artística lá, numa escola de circo que chama Zepetra, que é trapézio ao contrário, né? E aí tinha um grupo lá que também fazia muitos trabalhos, né? Que é o Coletivo. Como é que é? É o Coletivo. Ai, saudade da Marie, do Felipe, enfim, das meninas lá. E aí eu consegui trocar bastante com esse pessoal. E lá... eu saí daqui com essa ideia do nariz de palhaço e lá o pessoal não tem costume de usar o nariz. Eles usam muita peruca, óculos. E é um outro tipo de comicidade. Então, assim, entender isso, tá num outro contexto cultural, né? Foi uma verdadeira mudança, transformação e mudança de paradigma mesmo, assim, de entender como que eu consigo chegar em várias pessoas ao mesmo tempo. E aí eu fui pegar essas figuras, assim, tipo Chaplin, ou Slava, que é um palhaço russo, assim, super famoso, que faz show em tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, assim, como que essas pessoas conseguem chegar? Então, essa possibilidade, assim, de estar lá, me deu essa experiência, né? Essa troca, assim, de estar... Por mais que é França, né, tá do lado aqui ocidental, é uma cultura assim que a gente recebeu muita influência, é muito diferente a forma de ainda, pensar, né? O humor. Gente, eles gostam muito de falar, eles passam muito por aqui, eles tentam entender primeiro antes de fazer, a gente faz primeiro e depois entende. Então, assim, até da oficina mesmo também, eu dei muita oficina lá. Era diferente, assim, a forma. Então, assim, essa experiência me enriqueceu muito nesse sentido, assim, de... A palhaçaria é muito isso, né? Da escuta. E abrir mais, cada vez mais a escuta também, né? Para essas trocas, assim. Então, toda vez que eu tô num lugar novo, ou que eu tô com pessoas que eu não conheço, ou mesmo que são pessoas que me conhecem e que não estão habituadas a trabalhar comigo, assim, eu tento pensar nessa abertura, né? Nessa escuta, assim, eu sinto que essa oportunidade de ter ficado lá fora um tempo, assim, me deu, assim, né? De encontrar com os artistas, né? É bom também, né? É isso aí. Dá tempo de passar por algumas mensagens? Dá, bora lá, manda aí. O Rodrigo de Jesus Lira, ele mandou fala, aqui, né? Rodrigo Lira. Olha, discordo um pouco sobre essa censura de expressão, mas hoje, na verdade... exige muito mais do artista em trazer algo novo, divertido, sem precisar diminuir ou ofender algo ou algum grupo. Acredito que refinou ainda mais os artistas e ressignificar as coisas. É basicamente o que a gente falou, né, no bloco anterior também, né? E é por aí mesmo, viu, Rô? Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. A Ana Paula Rodrigues. Oi, Ana. Eu adoro stand-up, mas eu acredito que no mundo de hoje é necessário pisar em cascas de ovos para não levar um processo. Antigamente, tirar um sorriso do próximo era mais fácil. Hoje em dia, tira o chapéu para quem é do ramo do humor. A Ana Paula aqui, né? Também participando conosco. Obrigada. Quem mais? O Rafael. Rafael manda uma pergunta direto aqui para Marisa, ó. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Gui. Oi. Pergunta pra ela, né, pra Marisa, se ela já pensou em migrar pra novela. Novela? É a pergunta do Rafael. Ah, legal. Novela. Olha, eu já fiz cinema, já fiz comercial. Olha só. Já passei por essa parte, assim, do audiovisual. Nunca pensei, não, sabe, assim, comecei a fazer teatro, pensando nessa coisa de fazer o teatrão, né, tipo... Inspiração Fernando Montenegro e tudo. Sempre quis fazer muito cinema também. Agora novela eu nunca cheguei a ter essa pretensão, não. Nunca cheguei a pensar muito nisso, não, assim. É outro universo, né? Total, né?
Mas se viesse o convite... Uai. Né? Uai, sou. Olha o lado BH aí, ó. Uai. Entre tantos lados, Bruxelas, BH, Brasília e Bauru, uai. É a cidade que eu morei, né? Um tempo maior. Quanto tempo você ficou em BH, Marisa? Foi BH, né? Minha formação, assim, de... Você ficou quanto tempo lá, na cidade? Em BH, caramba... Mais de 20 anos eu fiquei em BH, sim. Assim, tipo, eu cheguei lá com 9 e não sei com que idade que eu saí não, assim, mas foi mais de 20 anos. Somos de humanas, né? Façam as contas. Fiquei lá em BH um tempão, minha formação de escola, né, faculdade, tudo lá. Tem mais uma, né? Vamos mais uma aqui, então encaixar mais uma, que as perguntas vão chegando, né? A Thaís Farias, né? Primeiro dizer que a Marisa é uma profissional incrível. Queria que a Marisa respondesse quais são os projetos dela em Bauru para esse semestre. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Boa tarde também, então, Thaís. Ei, Thaís, tudo bom? Que maravilha, obrigada. Olha só, para esse semestre tem um pouquinho de coisa, assim. Eu fui aprovada no PNAB, que é o Aldir Blanc, aqui de Bauru, do município. Então eu tenho uma circulação com 3 apresentações do espetáculo Girô, né, nas bibliotecas. Então ainda não fiz o planejamento, né? Então eu continuo no contraturno lá da Casangá também, que é primeira infância, né? Que é um lugar, é um quintal brincante. Maravilhoso. Que bacana. Que atende crianças de 0 até 6 anos de idade, né? Eles estão com colônia de férias agora. E depois, no começo do ano, né, começam as atividades. Eu dou vivência circense lá para bebês e musicalização com contação de histórias, né? Eu tenho um projeto em Macatuba também, que é ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, né? Bacana. Eu fui aprovada num projeto do SESI, Narrativas Literárias, com Girô também, que é um espetáculo de contação de histórias e palhaçaria. Ele atende o público geral, assim, né? Classificação livre. E eu comecei o projeto lá na USP no ano passado, que vai continuar esse ano, talvez em um outro formato, né, com as vivências aí para pessoas adultas. Tem bastante coisa, então. Coisa pra caramba no primeiro semestre, hein? Isso é bom. Marisa, a gente tá falando agora, né, do Dia do Riso, que é dia 18 de janeiro. E a gente celebra bastante coisa, né? Além do sorrir, né? Das gargalhadas. Para você, qual que é a verdadeira força do riso na vida das pessoas? A força do riso? Ter essa coisa de desopilar o fígado, né? Desopila o fígado. Olha, eu não sabia disso. Você ri até desopilar o fígado. Caramba. É curativo. Transforma as pessoas, é impressionante, assim. Eu acho que esse é o poder, tem uma questão catalisadora mesmo das transformações. O riso tem esse potencial, né? De desarmar. Né? Quando você chega ali embaixo, pediram pra eu trocar o carro de lugar, né? Aí eu já cheguei com a piadinha de 5ª série, né? Lógico. Eu falei assim, o Guilherme adora a piadinha de 5ª série. Eu adoro. Eu falei assim, eu tenho que tomar cuidado pra não fazer igual o padre. Aí o povo olhou assim pra mim, oi? Eu falei assim, você sabe como é que o padre bateu o carro, né? Aí a pessoa falou, como? Eu falei, deu uma rezinha, gente. Eu parei de ré, né? Isso, assim, a pessoa já olha aí assim, a pessoa já é verdade. Já a pessoa já tava ali querendo arrumar uma confusão, né, Marisa? Já chega assim, né? Já chega. Tá tudo certo. Ou então você vê aquela pessoa, assim, que tá trabalhando, tá estressada, né? Assim, aí você chega com uma piadinha, você chega com uma brincadeira. Já deixa o clima mais leve. A pessoa já olha pra você e fala assim, nossa, ou às vezes... Por exemplo, eu gosto muito de sorrir, de chegar nos lugares sorrindo e tal, não sei o quê. Teve uma vez que eu cheguei sorrindo assim pra uma moça do Uber. Ela falou assim, nossa, ganhei meu dia. Porque ninguém sorriu assim pra mim hoje. Aí tá vendo, gente? Bom, né? Cara, é bom sorrir, né? Uma pergunta um pouquinho mais complexa agora, Seu trabalho constrói pontes com a infância, né, Marisa? O que as crianças nos ensinam sobre o riso que os adultos acabam esquecendo? Nossa, as crianças ensinam muita coisa pra gente que a gente esquece. Eu sinto que tem uma coisa que é primordial na infância, que é estar no aqui e agora.
sem perspectiva nem de futuro nem de passado. É vivenciar o aqui e agora, o que está acontecendo, e ter esse olhar curioso também para as coisas que estão acontecendo, né? Porque você olha para uma criança, qualquer coisa que você propõe, não é qualquer coisa, mas assim, você propõe uma coisa ali, você está com a sua verdade, né? Você quer propor uma brincadeira que seja, uma atividade, ela embarca naquilo, ela diz sim. E essa é uma palavra mágica na palhaçaria e no riso também, né? Que é o sim, é o dizer sim para as primeiras ideias, para os primeiros impulsos, né? Para outra pessoa que está te propondo alguma coisa, para você mesmo, assim, né? Então eu sinto que a criança tem muito esse espírito, assim, mais livre, né? Verdade. Do tá aqui agora e do dizer sim. E de estar nessa escuta, assim, para o que está acontecendo, para esse olhar curioso, né, inocente, assim. Sim. Eu acho isso inspirador, assim, mágico. E Marisa, em tempos tão acelerados, né, muitas vezes difíceis, por que o riso continua sendo essa ferramenta poderosa aí? Pra gente ficar bem, pra gente melhorar, pra gente atravessar um desafio? Olha, eu acredito muito no que os povos originários falam, assim, sobre o riso. Que ele é curativo, medicinal mesmo. Ele transforma as nossas células, né? Sim. Ele faz a gente... É uma coisa física mesmo, né? É físico, é físico. Você movimenta os seus órgãos internos, né? Você traz mais ar por seu pulmão, assim. E eu sinto, assim, que da mesma forma como, por exemplo, a gente... Normal a gente sentir as outras emoções e tudo, mas quando a gente passa um dia todo estressada, por exemplo, você chega no final do dia, você tá exausta, você quer só dormir. É mesmo. Tchau esse dia. Então, assim, eu sinto que o riso, ele entra muito nesse sentido, né? Nesse poder curativo, assim, ele vai muito na contracorrente de tudo, assim, porque, né, a gente fica ali muito na produtividade, no ganhar dinheiro, formar casa, bens materiais, ter sucesso e tal, e fica só nesse, às vezes nessa pegada, assim, nesse andar da carruagem, esquece. E esquece o riso, né? Esquece o riso, e o riso traz essa abertura também de ver as belezas das pequenas coisas, né? Que às vezes acontecem, assim, às vezes a gente com a correria do dia a dia não vê, né? Passa batido, então, né, gente? Marisa, deixa eu te perguntar uma coisa. No meu caso, eu tenho uma risada escandalosa, não sei se você já percebeu aqui no programa. Eu quero saber a sua opinião. O riso precisa ser alto, precisa ser escandaloso ou apenas um sorriso já tá valendo? Tem um riso certo? Já faz diferença. Eu acho que, olha, tem uma frase que eu falo no começo da oficina, que é a primeira coisa que eu falo do sim, né? Eu falo, todo mundo fala sim, né? Aí a gente fala sim, né? 1, 2, 3 e sim pra gente, depois pro universo, depois pra você e pra todo mundo, né? Tá certo, tá errado, tá certo. Aê! Não tem essa. Tem muito gente bom, Carol. Fica assim, não tem som, né? Faz sentido pra você, assim, né? Pronto. A essência de cada um, né, Marisa? Como cada um tem uma digital, né? Cada pessoa vai ter um riso. Vai ter uma risada, é verdade. E assim, Marisa, dá pra reaprender a rir? Pessoas que perderam, às vezes. Alegria de sorrir. Por exemplo, tinha um camarada que jogava futebol comigo na infância, ali no CSU, no Jardim Bela Vista. Pensa numa criança engraçada também, num jovenzinho. E, poxa, reencontrei ele esses tempos agora. O cara tá... Não vou falar o nome dele, não, né? Que é o Henrique. Mas o cara chato do caramba, meu. O cara vive de mau humor. Dá pra reaprender isso, quem perdeu no meio do caminho? Olha, eu acho que se a pessoa quiser, tudo é possível. A pessoa tem que querer. Basta primeiro, querer, né? Se a pessoa quiser, pronto. O mundo aí tá aberto, né? Tá com as portas abertas, assim. Eu acho que é muito à vontade, né? Tá na vontade ali, no querer. Isso aí já comanda, né? Se tem ali porque é isso, quando vem essa vontade de mudar, é porque tem alguma coisa fora do lugar que você tá sentindo ali que não tá fluindo legal. Que não tá fluindo legal, que você fala assim, poxa, eu preciso mudar, preciso abrir mais, não sei, né? De só ter esse olhar, né? Já dá pra sorrir novamente, gente, tá? Nossa, Henrique, pelo amor de Deus. Henrique, volte a sorrir, por favor, Henrique.
Não vamos perder, né, esse prazer tá de rir. Demais. Vamos ver essa versão 2026. Não encontrei ele esse ano ainda. Não. Quem sabe não melhorou, quem né? sabe? Vocês falaram de stand-up, gente. Eu adoro os Improváveis. Ah, é? Vocês já viram os Barbichas? Já. Eu fazendo não. propaganda. Eu não assisti ainda. É bem legal, Carol. É legal? É bem muito legal. Procura lá no YouTube, eles gravam os espetáculos, né? Uhum. Faz tempo, eu sou da época, né? Que eles ainda faziam lá com Marcos Mion, lá na MTV, assim, eles tinham um quadro super pequenininho. E aí depois eles começaram, né, aumentando e tudo. Eu gosto muito do Márcio Balas também, que é um palhaço lá de São Paulo. Ele tem um TED também que chama Olhar do Sim do Palhaço, que é maravilhoso, que ele fala exatamente sobre dizer sim, né, para as primeiras ideias e tudo. É muito bonito, mesmo vale a pena, assim. E às vezes eu paro só pra ver, pra ficar assistindo lá os Barbichos, só pra dar risada, assim, que é muito bom. E é legal, assim, eu também gosto de dar risada, assim, sorrir sozinho, sabe? Sim. Se divertir, né? Tem que ser algo assim. Tem algum, até saindo um pouquinho aqui do script, né? Tem algum programa, assim, voltado agora pra TV ou mesmo no YouTube que você para ali, destina um pouquinho do seu tempo pra, pô, isso aqui vale a pena de acompanhar, isso aqui é legal. Tem algum... Tipo... Tirando esse que você... Tirando esse. É. Olha, eu gosto muito de documentário, ver filme, assim. Aí vai dar uma variada, assim, né? Então, não sei. Eu gosto muito de assistir, assim, uma galera mais da antiga também, assim, pra ter umas referências. Tem o pessoal do Lindsay Day, que tem uns vídeos maravilhosos, que são os palhaços russos, assim, que eles quase não falam. Mas tem umas cenas, assim. Tem um humor mais físico, e o Mr. Bean, né? Que também. Mr. Bean é legal, assim, mesmo. Gente, vale a pena, assim, eu sempre quando eu tenho oportunidade eu vou lá ver, né, que eu quero ver alguma coisa assim mais direcionada, assim. O resto é mais assim, entretenimento e lazer também, né? Porque legal. Mr. Bean é bacana. Nossa, Mr. Bean é ótimo. Eu gosto muito do Fellini. É assim, aí eu já tô falando dos canônicos, né? Assim, do Fellini também tem um filme que chama Amarcord, que é das antigas, assim. Que ele tem um tempo cômico, assim, da palhaçaria, que é maravilhoso também. Tem o Clowns também. E tem muito filme. Tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa, assim. Tem o Pierre Tex também, que fez alguns filmes super legais. Tem o Jacques Tati também. Brasileiro tem o Alto da Compadecida também, que tem o do Ariano Suassuna, né? Que tem o Matheus Nastergalli, assim, e o Celton Mello, né? Eu assisti o 2 recentemente, já não me pegou tanto. Eu achei um é muito bom. Sensacional. Porque um é a peça, é inspirado no espetáculo do Ariano Suassuna. E é maravilhoso, assim, é maravilhoso, assim, é um aprendizado, assim, os dois fazem um jogo maravilhoso. Sim, assim, é muito bom. Gordo e Magro, né? Gordo e assim, Magro. E você olha assim, se você for olhar assim, também tem umas coisas dos Trapalhões, assim, que eles faziam, que é Cacete e Planeta também. Tem umas coisas do Porta dos Fundos que são bem legais, assim, que eles pegam uns temas bem atuais, assim, né? A TV Pirata também tinha umas coisas legais, mas tem que estar muito concatenada, assim, atualizado com o que estava acontecendo politicamente na época. O Cacete e Planeta também, né? Você pega, vê um episódio solto, você fala assim, oi? Fora do contexto já fica... Que nem o Porta dos Fundos também tem umas coisas que são muito, assim, vinculadas ao que está acontecendo agora, né? Com essa questão da IA, né? Das redes e tudo. Então, muito humor, conversando com as coisas, e tem essas pessoas que já fazem humor que é transcendental, assim, né? Que vai atravessando gerações, é verdade. Vamos finalizar então o De Boa de hoje com a presença de Marisa Riso, que é artista, palhaça. Batemos um papo sobre o riso, que é comemorado dia 18 de janeiro. Marisa, muito obrigada pela sua presença aqui no De Boa na 94 hoje. A gente adorou a sua participação, muito bom, viu? Muito bom. Inclusive, Marisa, para quem quiser acompanhar seu trabalho, né? Deixa aí seus canais, seu Instagram. Entrar em contato, né? Isso. Vai lá, gente. Vai lá no Instagram, tem bastante coisa. É aquele tracinho _ marisa.riso. É bem fácil me achar. Underline marisa.riso. Se você põe Marisa Riso, já me acha. Lá, foto de palhaça. Não tem erro, vai? Não tem muito erro, não tem muita Marisa Riso no Instagram, assim, tipo, é bem facinho.
me achar lá. Então, e aí no link da bio tem bastante coisa, assim. Tem minha tese de doutorado tá lá. Tem uma palestra que eu gravei uma época sobre o que é chamado de palhaçaria sagrada, né? Onde eu exploro um pouco mais esse assunto, que foi minha pesquisa de doutorado. E tem uns links lá para os teasers, tal, o canal do YouTube, que eu não tenho muita coisa, mas tem uns números lá que eu coloquei, tem uma entrevista também que eu participei uma época, tem um simpósio também que eu fiz uma palestra. E aí é isso, assim, as coisas eu divulgo mais coisa lá no Instagram mesmo, assim, dos eventos, assim, de oficina, espetáculo, circulação, projetos. Eu atualizo bastante por lá, então se quiserem acompanhar. E vale a pena, gente, Com certeza. a pena. A Marisa, gente boa demais, a gente estava conversando em off aqui também. Referências internacionais, ó, Bruxelas, Paris, Montpellier, Toulouse. As minhas referências profissionais são Gália, Getulina, Cafelândia. Mas então, essas referências são ótimas também, mas são caseiras. Popular aqui eu tenho os Caô, ali ó, do norte do Tocantins, os povos originários. Tem os Funiô lá de Pernambuco. Isso. Tem a Felícia de Castro lá da Bahia. Tem o pessoal aqui do Brasil também, que é super... Boa. Super referência, assim, a gente precisa olhar aqui pra cá também, é verdade. Marisa, todos os nossos convidados que passam por aqui, a gente faz uma pergunta, com você não será diferente. A gente quer saber o que é de boa pra você. Uau! O que é de boa pra mim? Isso. De boa na Lagoa, né? Na Lagoa. O que é de boa? De boa. Pensa num dia de boa pra você. Dia o que de boa? Ficar de boa. Ai, gente, depende do contexto, mas eu consigo só pensar em água, gente. Praia, cachoeira, né? Tem coisa melhor. Muito bom, gente. Não é de boa? É muito de boa. É de muito. boa, assim, ó. É isso Sem aí. pensar em nada ali, ó. Só com água é livrinho. relaxar, é uma coisa que relaxa, né? Relaxante. Água. Um banho, né? Um banho. Um banho, tudo. Eu só consigo pensar em água. Alguma coisa que é de água. Tomar banho, algum banho. Cachoeira, água, piscina, mar. É isso. Rio. Mais do que respondido. Mais do que respondido. Marisa, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Agradecer a Bia Hirtz, que fez aí a ponte, né? Legal. A gente com a Marisa. Um beijo, Bia. E até a próxima. Agradeço, gente. Valeu demais. E o Gael, fala um oi aí, ó, no Dá microfone. oi e tchau. Fala oi, galera. Oi. Tchau.